Como é que uma aranha sabe que uma mosca caiu na teia dela? Ela pensa sobre isso ou é algo muito mais fundamental, assim, mais primitivo? Essa pergunta que parece tão simples, na verdade, nos joga no centro de um mistério gigantesco. De onde vem a mente? Como é que a consciência surge? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é a jornada que a gente vai fazer hoje. Nossa análise vai mergulhar na obra O Desenvolvimento do Psiquismo, do psicólogo soviético Alexis Leontiev. E, olha, é um trabalho de uma ambição rara. Ele tenta traçar a evolução da mente desde, sei lá, uma ameba reagindo à luz até a complexidade da consciência humana. E a nossa missão hoje é bem específica, mas nem por isso menos fascinante. Vamos focar nos primeiros degraus dessa escada evolutiva, lá no mundo animal. A proposta é entender como a capacidade de sentir, de perceber a realidade, se desenvolveu. E como essa jornada meio que desmonta muitas ideias que a gente tem sobre instinto e aprendizagem. Isso. Vamos começar pelo começo mesmo, pelo básico do básico. Tudo bem, então vamos lá, do zero. Qual seria a forma mais básica de psiquismo que a gente pode imaginar? Leontiev diz que tudo começa com a sensibilidade, né? Com a capacidade de sentir. Mas imagino que não seja tão simples assim. Não, não é. Não é tipo, eu encostar a mão numa chapa quente e tirar por puro reflexo. Isso é só físico, certo? Exatamente. Você tocou no ponto crucial. Esse reflexo de tirar a mão é uma reação a um dano direto no seu corpo. O ponto de virada, o momento que o Leontiev identifica como o nascimento do psiquismo, é quando um organismo começa a reagir a um estímulo que por si só não tem efeito biológico nenhum sobre ele. Como assim? É um estímulo que funciona como um sinal para outra coisa, algo que realmente importa para a sobrevivência, tipo comida ou perigo. Então é uma reação mais interpretativa, digamos. O organismo está lendo um sinal no ambiente. Perfeito. E Leontiev deu um nome para isso, que é a chave de tudo: reflexo psíquico. A ideia é que a mente surge nesse exato momento, quando a realidade é refletida por um sinal, e não só por contato direto. A vida do organismo passa a ser mediada por essa capacidade de sentir o que as coisas significam. Certo, vamos analisar isso. O exemplo da aranha que eu dei no começo parece que se encaixa perfeitamente aqui. A aranha, ela não ataca a mosca porque vê ou sente o cheiro. Ela reage à vibração na teia. Isso. A vibração é o sinal. E o mais incrível é que se você encostar um diapasão vibrando na teia, Isso. a aranha ataca com a mesma ferocidade. Exato. Isso ilustra o conceito de sentido biológico de uma forma brilhante. Para a aranha, a vibração significa comida. A vibração em si não tem valor nutritivo, óbvio, mas ela está ligada de forma estável à presença de uma presa. Entendi. E o que é fascinante é que esse sentido não é fixo, sabe? Não vem de fábrica e pronto. Ele é moldado pela experiência e, o que é fundamental, pela atividade do animal. Espera, então essa percepção do animal sobre o que as coisas significam pode mudar? Você tem algum exemplo disso? Porque parece um pouco contraintuitivo. A gente tende a achar que o mundo de um animal é super rígido, né? Ótima pergunta. E a resposta é que sim, pode mudar e mudar drasticamente. Tem um experimento clássico com sapos que é fantástico para ilustrar isso. Se você alimenta um sapo repetidamente com minhocas, que tem um formato alongado, ele passa a atacar um palito de fósforo que se mova perto dele. Ele aprendeu que alongado e em movimento significa comida. Ok, até aí faz sentido. Ele fez a associação da forma com a comida. Mas agora que vem a parte genial. Se você pegar esse mesmo sapo e começar a alimentá-lo com aranhas, que são mais redondinhas, depois de um tempo, ele não só passa a atacar uma bolinha de musgo que você role perto dele, Não acredito. como ele passa a ignorar completamente o palito de fósforo. A percepção do que é comida muda 100% com base na experiência de caça dele. É a atividade dele que redefine o sentido das coisas. Isso é incrível. Quer dizer que a imagem mental do que é comida é totalmente flexível. A gente aqui pensando nos animais como seres de hábitos fixos, mas isso mostra uma capacidade de adaptação muito rápida. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo.
Leontiev percebeu que essa adaptação não acontece de uma única maneira. Ele identifica duas formas, assim, fundamentalmente distintas de ligações que os animais fazem com o mundo. E elas se formam em velocidades radicalmente diferentes. Ok, duas formas. Uma ligação é essa que a gente acabou de ver, do sapo mudando o alvo. Mas para que serviriam duas formas diferentes? Qual é a lógica por trás disso? A lógica é a da sobrevivência pura e simples. A primeira forma ele chama de ligações de sentido. Elas se formam, quase que instantaneamente. Instantaneamente. Sim. O exemplo clássico é o de um pintinho que bica uma casca de laranja amarga. Uma única vez. É o suficiente. Ele nunca mais vai bicar algo com aquela cor e cheiro. Darwin mesmo observou algo parecido. Um bezerro que mama na mãe, uma única vez, se torna muito mais difícil de ser alimentado artificialmente depois. Uma experiência basta. Nossa, instantâneo! Uma vez e pronto? Isso faz todo sentido para evitar veneno ou algo perigoso. Mas e para aprender a fazer alguma coisa? Uma habilidade como caçar, se mover? Não pode ser instantâneo, senão qualquer erro seria aprendido para sempre. Exato. A lógica me diz que o outro tipo de ligação deve ser mais lento, né? Mais tolerante a falhas. Exatamente essa lógica. A segunda forma são as ligações de comportamento. Ao contrário das primeiras, estas se formam lentamente, através de muita repetição. Leva dezenas e dezenas de tentativas para um pintinho aperfeiçoar o movimento de bicar e acertar um grão com precisão. Entendi. Ou voltando aos sapos. Um pesquisador colocou uma placa de vidro entre o sapo e a presa dele. O sapo se chocou contra o vidro dezenas, às vezes centenas de vezes, até que a reação de ataque finalmente parasse. É uma diferença brutal. Uma ligação se forma em um segundo, a outra pode levar horas de repetição. A lógica evolutiva por trás disso é muito poderosa. Totalmente. Se um sapo come uma formiga e sente o gosto do ácido fórmico, que é tóxico, ele precisa aprender imediatamente a não comer insetos parecidos. Uma segunda tentativa pode ser a última. É questão de vida ou morte. Claro. Já um erro motor, como errar uma bicada ou bater num vidro, não é fatal. A persistência pode valer a pena, porque a presa ainda está lá. A natureza, de forma muito inteligente, prioriza o aprendizado ultra rápido para evitar o perigo e permite o aprendizado lento para aperfeiçoar uma habilidade. Isso é fascinante. Mas esse primeiro estágio, o psiquismo sensorial elementar, que você mencionou, é sobre reagir a propriedades isoladas, certo? Uma vibração, uma forma, um gosto. E isso tem um limite, como mostra aquele experimento com os peixes. Sim. Esse experimento é crucial porque ele mostra exatamente onde esse primeiro estágio quebra e por que a evolução precisou dar um próximo passo. Os pesquisadores colocaram uma divisória de gaze num aquário, bloqueando o caminho direto até a comida. Certo. No começo, os peixes batiam na gaze, confusos. Mas com o tempo, eles aprenderam a dar a volta, a contornar a divisória para chegar no alimento. A atividade deles se adaptou à nova condição. Ok, eles aprenderam o desvio. Um comportamento adaptativo. Mas a grande sacada do experimento, o momento ahá, vem a seguir, não é? Exatamente, o momento que revela tudo. Depois que os peixes já estavam fazendo o contorno de forma automática, os pesquisadores removeram a divisória de gaze. O caminho estava livre. E mesmo assim, os peixes continuaram a fazer o longo movimento de contorno por um bom tempo, como se o obstáculo invisível ainda estivesse lá. Espera aí. Mesmo com o caminho totalmente livre, eles continuavam dando a volta? Eles ficaram presos no hábito? Mas por quê? Porque para eles, nesse nível do psiquismo sensorial, o desvio não foi percebido como uma operação separada para superar um obstáculo separado. O movimento de contorno se fundiu, se soldou ao estímulo do cheiro da comida. Virou uma coisa só. Uma única e inseparável cadeia de reações. Cheiro de comida significa fazer esse desvio. Eles não conseguiam separar o meio do fim. Nossa, isso soa muito como o que a gente chama de instinto, né? Aquele comportamento fixo, robótico, que o animal repete sem pensar. Mas pelo jeito o Leontiev não via a coisa de forma tão simples. De forma alguma. Ele dedica uma parte considerável do trabalho
para desmontar essa ideia do instinto como um programa de computador cego. Ele argumenta que o comportamento é sempre plástico, sempre regulado pelo ambiente. Ele cita o exemplo das dáfnias, que são os crustáceos bem pequenos que, por natureza, se movem em direção à luz. É o fototropismo positivo. Certo, um comportamento programado por natureza. Isso. Mas, num experimento, os cientistas as colocaram num tubo onde, para escapar e sobreviver, elas eram forçadas a nadar contra a luz. E elas aprenderam. Elas superaram a tendência inata para se adaptar à situação. O comportamento se mostrou flexível, não um automatismo. Mas e aquele caso clássico das abelhas, do naturalista Jean-Henri Fabre? Ele fez um experimento famoso que, na época, parecia ser a prova definitiva da cegueira do instinto. A história de Fabre é um exemplo perfeito de como uma observação correta pode levar a uma conclusão errada. Fabre estudava abelhas solitárias que, ao nascer, precisam roer a parede de argila do ninho para sair. Ele esperou uma abelha nascer e do lado de fora colocou um cone de papel na saída. A abelha roeu a parede do ninho como programado, mas ao se deparar com o cone de papel, ficou presa. Ela tentou, mas não conseguiu roer esse segundo obstáculo e acabou morrendo. E a conclusão de Fabre foi: O instinto é um programa de um só passo. A abelha está programada para roer o ninho. Se algo inesperado acontece depois, o programa falha. Ele chamou isso de a cegueira do instinto. parece uma prova bem convincente. O que ele deixou passar? Algo ridiculamente simples, que só foi descoberto muito depois. O problema não era a cegueira do instinto. Era um problema físico, mecânico. Mecânico. Sim, as mandíbulas daquelas abelhas simplesmente não conseguiam agarrar a superfície lisa e solta do papel para começar a roer. Quando outros pesquisadores repetiram o experimento, mas colocando um segundo obstáculo de argila, algo que elas podiam morder, as abelhas roíam o ninho e depois roíam um segundo obstáculo de argila e escapavam sem problema nenhum. Não acredito. Então a grande teoria filosófica sobre a cegueira do instinto foi, Um problema de aderência. basicamente, E isso mostrou que o instinto não é um programa fixo, é uma atividade complexa que é regulada momento a momento pelas informações que o animal recebe do ambiente. Se a superfície é mordível, a ação continua. Se não é, ela para. É um sistema dinâmico, não um roteiro fixo. ok, o instinto é flexível, mas ainda temos o problema do peixe, que não consegue separar o obstáculo da comida. Como é que a evolução resolveu isso? Como se sai dessa armadilha de fundir a ação com o objetivo? Aí vem o próximo grande salto evolutivo, com a passagem para o segundo e mais avançado estágio, o psiquismo perceptivo. A mudança aqui é gigantesca, é um salto qualitativo. O animal passa a refletir a realidade não mais como um monte de sensações isoladas, mas como coisas, como objetos íntegros. Deixa eu ver se eu entendi. É como se o cérebro do animal começasse a colocar etiquetas nas coisas. Em vez de perceber cheiro de comida mais barreira visual mais movimento de desvio, como uma sopa de sensações, ele passa a ver: isto aqui é a comida, aquilo ali é uma barreira. São duas coisas distintas no mundo. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. E com essa nova capacidade de perceber o mundo como um conjunto de objetos distintos, a estrutura da atividade do animal muda radicalmente. Agora, ele consegue diferenciar o objeto da atividade dele, o alvo, o objetivo, das condições em que esse objeto se encontra, como um obstáculo no caminho. E é nesse ponto que surge uma forma de agir muito mais inteligente, a tal da operação. Exatamente. Um mamífero, tipo um cachorro, que contorna uma cerca para pegar uma bola, não está só reagindo a um conjunto de estímulos fundidos como o peixe. Ele percebe a bola como o objetivo final e a cerca como uma condição a ser superada. Ele então executa a operação de contornar a cerca para atingir o objetivo. Ah, o desvio vira um meio para um fim. Isso, um meio que pode ser ajustado ou mudado se o obstáculo mudar. É a base para comportamentos incrivelmente mais complexos e flexíveis. Passamos pela dificuldade de separar a ação do objetivo,
como vimos nos peixes que ficavam presos no desvio, e finalmente chegamos à capacidade de perceber o mundo em objetos e realizar operações para atingir um fim, algo que a gente vê em animais com um sistema nervoso mais complexo, como os mamíferos. E a grande lição de Leontiev, a ideia que amarra tudo isso, é que o psiquismo não evolui no vácuo, de forma abstrata, dentro da cabeça do bicho. A mente e a ação são uma coisa só, não dá para separar. O jeito que um ser vivo interage ativamente com o mundo, as tarefas que ele precisa resolver para sobreviver, é o que molda o jeito que ele percebe esse mundo. É um processo ativo de construção, não uma recepção passiva de informações. A mente é forjada na ação. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, um gancho para o futuro. A obra de Leontiev usa todo esse estudo do psiquismo animal como uma base, um alicerce, para entender o que torna a consciência humana tão única, algo que ele define como de natureza sociohistórica. Se a passagem da simples sensação para a percepção de objetos já exigiu uma mudança tão profunda na estrutura da atividade animal, fica a reflexão. Que tipo de transformação, que revolução monumental na atividade dos nossos ancestros foi necessária para dar o salto seguinte? O salto que levou ao surgimento não só da percepção de objetos, mas da consciência de si, da linguagem, das ferramentas e da cultura humana. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também